A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Estamos aqui na série O Mestre Serve Pão na Brasa. Para você que sentiu saudade, estamos aí com mais um Pão na Brasa. O Senhor tem sido bom conosco, tem nos abençoado. Estamos aqui com o microfone pela misericórdia de Deus, com o cenário aqui atrás e com a Bíblia de papel na mão. Livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 9, diz assim, Ó Rei meu Senhor, ó Rei, Senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço, sendo que morreria de fome no lugar onde se achava, pois não há mais pão na cidade. O tema deste pão na brasa é trancaram a fonte do pão. Sim, o tema deste pão na brasa é trancaram a fonte do pão. Jeremias aqui ele é colocado num calabouço, ok? Para quem não sabe, o calabouço, segundo alguns estudiosos, é uma espécie de prisão, só que feita no chão. Então é cavado uma espécie de buraco e ali é transformado em um calabouço, uma prisão. Mais detalhes eu vou dar em uma ministração específica que eu farei posteriormente, inclusive dentro desse texto. Para quem não conhece, Jeremias era um profeta que antes mesmo de nascer já havia uma responsabilidade sobre seus ombros. Responsabilidade esta de ser profeta às nações ou das nações. Então uma coisa é você ser profética na sua nação ou na tua nação. Outra coisa é você ter a responsabilidade de ser profeta das nações ou às nações. Fugiu aqui a colocação correta. Deus já vai preparando a estrutura de Jeremias. Jeremias ele está ciente, mais ou menos, ele tem uma noção das coisas que ele vai ter que enfrentar. E isso Jeremias capítulo 1, tá? A Bíblia vai dizer, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Tem pessoas que têm a ilusão de realmente achar que só pelo fato de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que exerce um ministério, não vão se levantar contra você. Não. Eu aprendi com um amigo muito querido, alguns anos atrás, que a gente vai passar por determinadas situações só porque nós escolhemos obedecer, só porque nós escolhemos fazer diferente, só porque nós escolhemos não ser igual a todo mundo. Exemplo prático, Mateus capítulo 14. Jesus deu uma ordem, entra no barco e passa para o outro lado. Se entrasse no barco, se não obedecessem à ordem de Jesus, resumidamente falando, teria tempestade em alto mar? Não, porque não estariam em alto mar. Tá entendendo? Então, existem situações que nós vamos passar só porque nós escolhemos e decidimos obedecer. Não deixe isso te desencorajar. Não deixe este fato, que é um fato bíblico e concreto, te jogar dentro de uma caverna e ser alguém que não faz a obra de Deus porque tem medo das retaliações, tem medo de calúnia, de injúria, de perseguição, de fofoca, tem medo da investida de Satanás contra a tua vida, contra o teu namoro, contra o teu casamento, contra o teu noivado, contra a tua saúde, contra a saúde de alguém que você ama, com medo da retaliação do diabo na vida dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus pais. Não. Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Ponto. Jesus não, a Bíblia diz, pelejarão contra ti e não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, Jeremias. E quando nós olhamos para a trajetória de Jeremias, nós vamos ver no capítulo 20 que ele vive uma desilusão. Por causa das palavras dele, ele é amarrado no cepo, segundo alguns estudiosos, uma espécie de tronco. Ele é ferido e jogado lá. Quando ele é retirado, a primeira coisa que ele faz é profetizar aquilo que o líder não queria ouvir. O líder ali da casa do Senhor, fugiu aqui o nome dele, Jeremias capítulo 20. Então você que quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, usado por Deus, usada por Deus, até onde vai esse desejo no teu coração de ser um instrumento bem afinado nas mãos de Deus? Porque ao contrário do que estão mostrando por aí na internet, ser usado e usada por Deus não é falar o que você quer, é falar o que Ele manda. Não é pregar o que você quer, é pregar o que Ele manda. Não é louvar o que você quer, é o louvor que Ele te instrui, que Ele te direciona. Então nós precisamos atentar para isso. Então Jeremias aqui no capítulo 38, ele foi jogado no calabouço. Por causa das palavras que ele proferia.
começa a ter uma conversa ali entre os grandes, vamos colocar assim, ou entre todo o povo, e diz, este não está por nós, está enfraquecendo o povo. Se ele continuar, o povo vai, baixar a mão, não vai nem ir para a guerra, não vai nem lutar, está desencorajando o povo, só porque estava falando a verdade, só porque estava falando a respeito do futuro, coisas concretas que ele havia visto e ouvido por Deus. Digo eu com minhas palavras, a forma não importa. O que importa é que Jeremias tinha acesso a fatos concretos relacionados ao futuro. Ponto. E a resposta para isso é Deus. Não entendendo isso, porque só discerne as coisas do Espírito quem anda no Espírito, Jeremias é lançado no calabouço. E por que o tema? Trancaram a fonte do pão. Porque o pão, no Novo Testamento, fazendo um gancho dentro de uma simbologia, Jesus é o pão da vida. Olha que paradoxal. Jeremias morreria no calabouço porque não tinha pão na cidade. Mas ele, como profeta, era a fonte do pão. Ele não era o pão, mas ele era a fonte do pão. Cleito, mas isso é Antigo Testamento, é por isso que isso é simbólico e não literal. Porque Deus Filho ele não passou a existir só no Novo Testamento. Ele se revelou e encarnou no Novo Testamento. Nós passamos a conhecê-lo como o pão da vida no Novo Testamento. Então, hoje que nós temos esse conhecimento, nós podemos fazer uma simbologia e fazer esse gancho que une. Então, simbolicamente falando, Jeremias ele era a fonte do pão e ele estava trancado no calabouço. O rolo que foi escrito, creio eu, posso estar equivocado, né? Quem é bom aí de história, cultura da época, pode falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Estava fluindo lá entre o pessoal e por isso ele foi jogado no calabouço. E aí agora ele não pode falar, ele não pode argumentar. Ele é trancado no calabouço, em um lugar onde não há pão na cidade, e posteriormente morreria de fome. Só que o profeta, ele era a fonte do pão, porque ele tinha o quê? A palavra de Deus. Ele tinha a palavra acerca das coisas vindouras, acerca das coisas que ainda iriam acontecer. As pessoas crendo ou não, acreditando ou não. Então, nós precisamos tomar cuidado para que nós possamos não trancar a fonte do pão. E a fonte do pão nos dias de hoje, na minha, na tua vida, é Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Então, quando eu fico com a minha Bíblia fechada dentro de casa e não abro para ler e meditar, eu estou trancando a fonte do pão. Quando você não tira um momento para meditar, ler ou ouvir as Escrituras como você está ouvindo esse pão na brasa, quando você não tira um tempo como esse, você está trancando a fonte do pão na tua vida. E qual é o perigo disso, Cleito? É porque Jesus vai dizer que quem come deste pão, ou quem come da sua carne, né, viverá para sempre. Então, nesse pão na brasa, eu quero que você saia dele com o seguinte pensamento: eu não vou trancar a fonte do pão. A Bíblia diz: não extinguais o Espírito. O Espírito é sujeito ao profeta, mas não impeça o agir de Deus na sua vida. Não tranque a fonte do pão. Se Deus quer te usar, deixa Ele te usar como Ele quer, aonde Ele quer e na hora que Ele quiser e para quem Ele quiser, em nome de Jesus. Esse foi mais um episódio. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal e até o próximo episódio, onde o mestre serve pão na brasa.